Boa tarde pessoal do Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, qualquer meio que você esteja prestigiando aí a minha videoaula. Eu agradeço muito, conto com a sua colaboração, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, vai me ajudar, eu espero poder estar te ajudando muito com as minhas videoaulas. Sítio de Atibaia, entendeu? Local ligado aí à natureza, né? Estamos junto à natureza, em harmonia com a natureza, né? O sagrado, a natureza e o próximo, né? Os outros seres humanos formam aí a tríade, né? O ser em comunhão com Deus, com a natureza, consigo mesmo e com o próximo, né? E aproveitando essa oportunidade aí que nos foi dada aí da intelectualidade, do conhecimento, do estudo, eu queria na live de hoje, na videoaula de hoje, refletir com vocês sobre um sociólogo, um importante sociólogo do século XIX, começo do século XX, Max Weber, né, um importante sociólogo, aí, historiador, escreveu obras prestimosas como Economia e Sociedade, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Qual mais que ele escreveu? Bom, eu lembro dessas duas, tem mais: Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, Economia e Sociedade, e alguma coisa na área das religiões também, né? Então olha só, o Max Weber é o sociólogo aí que vai falar do desencantamento do mundo, né? O processo de racionalização do Ocidente, né? O Ocidente sofreu um processo de racionalização desde lá dos gregos, né? Quando eles deixaram de explicar a realidade não mais pelos mitos, mas pela racionalidade, pela técnica racional, pela nossa capacidade de uso da razão. O Max Weber vai usar esses termos: racionalismo, processo de racionalização, o desencantamento do mundo. O Max Weber é o sociólogo dos tipos ideais, né? A gente sempre raciocina tendo como métrica, tendo como comparação um tipo ideal, né? Então qual que é o tipo ideal de sociedade, de política, de Estado, de religião, de economia, de filosofia e assim por diante, e assim sucessivamente. O que vai ocorrer? Olha só, a obra-prima do Weber, Max Weber, o Max Weber também tem uma questão lá, onde ele fala dos tipos de poder, né? O poder tradicional, o poder carismático, o poder da eficiência, né? E o poder carismático, da eficiência, da tradição, né? Os tipos de poder são 4: carisma, tradição, eficiência e... outra eu não lembro. Sinceramente eu não vou ficar devendo para vocês, né? Olha só, pessoal. Os tipos de poder, a legitimação do poder. O carisma, né? O poder da eficiência, o poder da tradição. O Weber é fantástico porque ele tem a melhor definição de Estado. É dado pelo Max Weber, né? Ele diz que o Estado, ele é um ente, uma instituição que tem o monopólio do uso legítimo da força, né? Ele ficou famoso aí por essa definição que ele deu do Estado. O Estado, ele é o ente que ele traz em si, ele se auto-intitulou, ele se arvorou em juízo de contendas cidadãs, e ele tem o monopólio do uso legítimo da força. Uma brilhante análise do Paulo Cogos, né? Onde ele diz que enquanto a sociedade é a livre associação de indivíduos, o Estado é um ente estranho. É um ente estranho que nasce acima da sociedade, né? Nasce acima da sociedade com o intuito de dominação, com a ideia de dominação. Ele traz o conceito aí da legitimidade do poder. Uma obra fantástica do Max Weber, quiçá mais importante, né? Chama-se A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele vai traçar um sério estudo sobre as sociedades protestantes, principalmente as calvinistas norte-americanas. Os calvinistas norte-americanos, né, que tinham uma ética protestante, e segundo Max Weber, essa ética protestante ela foi responsável aí pelo avanço do capitalismo. Por quê? O protestantismo, ele na sua vertente calvinista, ele trouxe um elemento no seguinte sentido: enquanto a ética e a moral católica apregoavam uma fuga do mundo, né? O mundo é um lugar pecaminoso, perigoso, do mal, da carne, do prazer, da materialidade, da concupiscência e tal. Isso é bem desenvolvido entre os católicos, esse ideal de que o mundo é um lugar perigoso. Então, o católico, quando ele queria fazer a sua ascese espiritual, ele se retirava do mundo, ele ia para o mosteiro. Extramundana, uma ética extramundana. O calvinista, ele apregoou uma ética intramundana. Ele vai, dentro das suas doutrinas, dentro das suas teorias, ele vai propor que os seguidores, os evangélicos, os crentes, eles façam uma ascese intramundana, né? Ou seja, o mundo foi feito por Deus e dado ao homem a sua administração, né? O homem iria administrar esses bens que eram de Deus. E quanto mais bens ele tivesse, mais agraciado ele seria. Então ele precisaria ser um bom administrador. E essa ascese que o católico faz extramundana, fora do mundo, essa ascese que o católico faz extramundano, o calvinista faria dentro do mundo, no mundo do trabalho. Ele iria trabalhar, se esforçar, acumular os seus bens e o seu dinheiro, e iria acumular os bens e o seu dinheiro e iria gastar esse dinheiro, iria segurar esse dinheiro como uma forma de salvação, uma forma de manter a sua salvação, né? De assegurar a sua salvação. Então aquela ascese extramundana do católico, o calvinista faria dentro do mundo, no mundo empresarial do trabalho. Ele seria um competente funcionário, iria prosperar financeiramente, a ética da prosperidade, o espírito do capitalismo, do empreendedorismo, iria ganhar dinheiro, não gastar, não esbanjar com prazeres mundanos esse dinheiro, iria acumular. Essa situação aí, para o Weber, foi um marco fundamental do capitalismo. O capitalismo é uma prática cristã aplicada no comércio, ou seja, trabalho, disciplina, ética, associado a uma ideia de que Deus quer pessoas disciplinadas, empreendedoras, administradora dos bens. Essa visão do mundo, essa diversificação da visão católica para a visão calvinista protestante, para o Weber, resultou no avanço do capitalismo. O capitalismo tem grandes raízes nessa ética calvinista protestante, a ética protestante e o espírito do capitalismo, obra-prima do Max Weber, né? Obra indispensável, leitura obrigatória, né? Entender como que se relacionam uma ética que é protestante e o espírito do capitalismo. Enquanto o católico fugia do mundo, o calvinista praticava as doutrinas cristãs, né? Os sacramentos cristãos lá no mundo do trabalho, lá no mundo do empreendedorismo. Essa ideia é fundamental para o Weber. É fundamental para o Weber essa junção aí entre a ética protestante
e o espírito do capitalismo, essa mudança na visão de mundo. Opa, beleza, Mário. Essa mudança foi fundamental para o Weber, para o Max Weber, né? Por que ela foi fundamental? Porque mudou a forma de se entender a religião, a ascese e o trabalho. Mudou completamente, né? E segundo o Weber, essa ascese intramundana criada pelos calvinistas desenvolveu o capitalismo. Você não era mais dono de nada, você é um administrador dos bens que Deus lhe deu, que Deus lhe deu. Isso aí foi fundamental, segundo Weber, para o avanço do capitalismo nas práticas empresariais, comerciais e econômicas, né? Por isso o título da obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, obra-prima, Max Weber. A distinção entre a ascese católica, se retirar do mundo, e a ascese calvinista, de ingressar no mundo com práticas cristãs, com práticas de ascese, de disciplina, de não esbanjamento dos bens daquilo que Deus lhe deu, para você meramente administrar. Então Weber é um pensador fundamental, é leitura obrigatória. A tipologia do poder, os tipos ideais, o processo de racionalização, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo já são processos de racionalização que produziram o desencantamento do mundo. Leitura obrigatória, Max Weber. Tem que ler. Tinha um professor meu que dizia, tem que ler Max Weber, Max Weber. Com certeza, leitura obrigatória. Beleza, pessoal? Sempre com Deus, pátria, família e liberdade.